Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não seja luz, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Creio em ti. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem, estejam na paz de Cristo. É muito bom estar aqui compartilhando o que Deus tem falado comigo nesses dias. Eu louvo a Deus por esse veículo de comunicação que estamos utilizando nesses dias para estarmos mais conectados uns aos outros. Eu louvo a Deus a oportunidade que tenho tido por ouvir os compartilhamentos, que estamos fazendo
Eu creio que nós estamos sendo fortalecidos uns pelos outros. Palavras de ânimos, né, têm sido declaradas aqui nesses dias difíceis, dias de isolamento. E esses últimos dias eu tenho lido Atos, o livro de Atos, e essa leitura tem me levado a refletir sobre a oportunidade de fazer o ID. Nesse tempo que temos vivido, eu tenho presenciado assim pessoas que nunca vi nada, nenhum comentário a respeito de Deus. Eu tenho visto nas redes sociais que as pessoas estão olhando além de si, estão procurando a ajuda de Deus. Eu tenho visto assim uma dependência da soberania do Senhor, uma dependência mais consistente, mais firme. Mas eu sei, irmãos, que essa dependência ela pode ser temporária, ela pode ser casual. E Deus tem me mostrado a respeito desse tempo, desses dias maus que temos vivido, os dias descritos lá em Efésios 5,16. E eu tenho me perguntado, sabe, irmãos, como posso fazer para propagar o Evangelho nesse tempo tão assustador, tão avassalador? E eu creio, meu irmão, que o nosso tempo é agora. Nós somos chamados a aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. É tempo, sabe, de atrair as pessoas para Cristo, de ajudar com a palavra. E observando a vida dos discípulos, né, a gente vê assim, homens que romperam barreiras, que viveram em prol de cumprir a ordem do Senhor Jesus, descrita lá em Mateus 28:19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Eu vejo homens que souberam atrair as pessoas. E hoje, irmãos, como podemos atrair as pessoas nesse momento tão difícil? Somos chamados para reagir de uma maneira diferente nesse tempo, irmãos. Quando eu olho para a vida de tantos que caminharam com os discípulos, a vida dos próprios discípulos, irmãos, eu vejo como ainda tenho vivido por mim mesma, sabe? Como ainda preciso crescer nessa área de olhar para o outro, de olhar a necessidade do outro. Estevão, por exemplo, né, homem de fé e coragem. Homem que tinha tanta fé que morreu em defesa dela. Eu tenho orado, sabe, irmãos, para que o Senhor me leve a um crescimento mais profundo em relação à minha fé. Porque sei que só assim, eu e você, através da oração, que nós seremos capazes de contagiar, de encorajar as pessoas. Só o Senhor sabe o que a gente vai enfrentar de agora em diante, né? Mas pelo que a gente vê nas notícias, né? Pelos novos decretos, nós sabemos que a gente vai viver dias difíceis ainda. Quando vemos pessoas falando em fome, né? Pessoas desesperadas nesses dias, porque estão sem trabalho. Poxa, irmãos, em tão poucos dias que nós estamos em quarentena, né? E eu vejo que essas pessoas são as pessoas que vão precisar da nossa ajuda espiritual, da nossa ajuda financeira. Eu tenho pedido a Deus, tenho comentado com Elsa aqui em casa, que é tempo de ajudar sem julgamento, porque de repente a gente pode pensar, poxa, não tem uma reserva, não tem um planejamento financeiro. Oh, irmãos, é tempo de ajudar em amor. E daí eu olho, sabe, irmãos, para a atitude de Barnabé, lendo um pouquinho sobre a vida de Barnabé, que significa homem encorajador. Barnabé foi um dos que vendeu propriedade e entregou o dinheiro para ajudar os necessitados. Por essa atitude dele,
ele levou muitos gentios a se converterem, a se tornarem cristãos. Deus é tão lindo, irmãos. Nós temos tido a oportunidade aqui em casa de evangelizar, começar o evangelismo mais profundo aqui na nossa casa, com as nossas filhas, nos nossos momentos de devocional. Ontem mesmo a gente estava lendo e refletindo sobre Raabe, né? E aí nós comentamos com as meninas, né? Lendo a historinha com elas. Raabe foi uma mulher que ajudou, sem conhecer a Deus, ela ajudou. E a gente estava compartilhando com elas essa questão do contentamento, de ajudar as pessoas, de abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Mais para frente, em Atos 15, 19, Tiago fala sobre como devemos levar às pessoas a mensagem do Evangelho e como que essas pessoas vão se firmar nessa mensagem. Achei tão interessante quando ele diz, em Atos 15, 19, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Eu creio que ele quis incentivar para que a conversão não fosse um peso, sabe, irmãos? Quantas vezes alguém nos incentivou em alguma área da nossa vida? Quantas coisas nós alcançamos por causa desse incentivo? Muitas pessoas estão precisando de um incentivo, de um reforço positivo para se fortalecer nesses dias. E eu tenho falado ao Senhor, sabe, que pedido ao Senhor que me ajude, que me ensine a ajudar essas pessoas. Elas estão precisando dessa palavra de conforto, sabe, sem peso, sem julgamento, como Tiago disse, sem cobrança, só por amor, irmãos, só em amor. E nesses dias também a gente tem um ponto em comum, né, com as pessoas que estão distantes, mas que estão necessitadas do Senhor. Nós temos algo em comum com eles nesses dias. Nós também temos as incertezas dessa pandemia, né? E a nossa fé, eu creio que a nossa fé, as nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa posição será um fator muito importante, eu diria assim, um fator crucial para atrairmos essas pessoas, falar da bondade, da misericórdia, do favor sobre as nossas vidas, apresentar o sacrifício de Jesus por nós, irmãos. Por isso, há necessidade de estarmos fortalecidos nesse momento. Aí, lendo lá em Atos 20, no capítulo... Deixa eu achar aqui. No capítulo 20, no verso 23... Paulo, quando ele estava regressando para sua cidade, né, muitos alertaram, né, de que ele poderia sofrer. Ele disse, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ai, irmãos, que certeza tremenda. Certeza da missão cumprida, sabe? Eu peço ao Senhor mesmo que me dê dessa ousadia, que me dê mais disponibilidade, amor pela palavra, encorajamento nesses dias. E o Senhor concedeu, né, aos discípulos, aos seus seguidores, o poder do Espírito Santo para que eles pudessem cumprir o ID. E Ele concedeu para mim e concedeu para você, irmão. Esse mesmo Espírito Santo que habitou neles, habita em mim e habita em você. Eu tenho pedido e eu creio que a nossa igreja precisa pedir isso ao Senhor, que traga essa revelação no nosso coração, sabe? Que nos dê estratégia para sermos usados nesses próximos dias.
Eu estava conversando aqui com Elcio, né? Quanta coisa ainda poderemos passar e que precisaremos animar até pessoas da nossa família, como nossos pais, sogro, sogra, nossos irmãos de sangue. Eu penso que quando a gente retornar ao trabalho, né, a gente assim, nós teremos que ficar mais distante dessas pessoas ainda, porque quando a gente voltar, né, a ter contato com as pessoas, nós precisamos estar mais afastados dos nossos familiares para não ter o risco de contaminá-los, de levar, né, essa doença para eles. Mas nós precisamos de estar totalmente conectados com o Senhor para poder passar essa força para os nossos familiares, para que eles possam se sentir amados por nós, mesmo distantes, né? Mesmo assim, não tendo o abraço, né? Pessoalmente. E assim, que o Senhor mesmo possa derramar, sabe? Sabedoria pra gente, possa, assim, derramar amor, porque não é fácil, assim, é tão estranho. Eu estava pensando aqui, a gente já passei até 30 dias sem ver meus pais, sem ver minhas irmãs. Não tem tantos dias não tem 30 dias que eu não os vejo, mas dá uma saudade, né, assim, uma vontade de abraçar, uma vontade de estar perto, né, e muito difícil essa tensão, esse tempo, esse distanciamento obrigatório, né. E eu tenho, assim, irmãos, eu tenho pensado muito, assim, que nós, como igreja, temos que ter uma sintonia maior, mais profunda com o Senhor nesses dias. Eu tenho rogado ao Senhor mesmo para que o meu coração esteja cheio da presença dEle, que estejamos gratos mesmo diante das consequências dessa situação pela qual estamos passando. Mais do que antes, irmãos, é preciso estarmos conectados em amor, fé, paz, esperança, para que vida seja alcançada através da minha vida, através da vida de vocês. Que o nosso nome seja pronto para socorrer nossos irmãos em Cristo, para socorrer os irmãos que estão perdidos, que estão aflitos. Nós precisamos socorrer, seja com palavra, com ajuda financeira, em oração. Que as nossas atitudes contagiem, que elas atraem essas pessoas. A pastora Elma compartilhou no nosso momento de oração sobre a passagem de Atos também, quando Paulo e Silas foram presos, né? E o Senhor permitiu um grande terremoto que abalou as estruturas da cadeia onde eles estavam presos, né? E aí, Paulo e Silas estavam, a Bíblia relata que era por volta de meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor, né? E as portas das cadeias foram abertas por causa do tremor. E o carcereiro, né, acordou muito assustado e temendo que todos, né, assim, ele tinha certeza que todos os prisioneiros tinham fugido. E ele já se preparava para se suicidar, né, arrancando a espada, empunhando a espada para cometer suicídio, né? Eu penso que temendo a punição pela provável fuga dos prisioneiros. E Paulo o impediu e disse, né, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E assim, eu creio que esse terremoto todo, esse tremor todo, né, ele percebeu que era obra do Senhor. Mas eu creio que essa atitude dos prisioneiros, de Paulo e de Silas, também levou à conversão desse carcereiro, porque a Bíblia relata que ele e toda a casa dele foram convertidos ao Senhor. Por causa da atitude de Paulo, por causa da atitude de Silas e por causa do mover do Senhor. Então que assim seja com a gente também, igreja. Que as nossas atitudes, nossa força, nossa palavra, nosso encorajamento
possam levar muitos à conversão também. É isso que eu peço, em nome de Jesus, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para que nós possamos estar atentos ao que o Senhor falará aos nossos corações nessa questão de evangelismo nesse momento tão difícil. É possível, irmãos? Sim. Temos o poder do Espírito Santo em nós. E não há nada que nos impedirá, porque temos um Deus tremendo olhando por nós. Que Deus nos abençoe, que possamos alcançar vidas para o Senhor, vidas que serão firmadas eternamente para o Senhor, em nome de Jesus. Um abraço a todos.